nos abençoado e abençoado. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe a transmissão, a internet de cada um que vai participar, não só aqui, como todos os dias estamos, né? Aqueles que vão participar hoje pela primeira vez ou pela segunda, não importa, mas que o Senhor abençoe a todos. E abençoe também aquelas pessoas que vão estar assistindo pelo canal do YouTube Princípio e Atitude. Nós entregamos nas tuas mãos, pedimos a tua presença, a tua bênção e te agradecemos antecipadamente, porque cremos que o Senhor, meu Pai, é fiel. Obrigado, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom dia mais uma vez a todos. Rosilene Martins está com a gente hoje. Bom dia também. Bom dia, Rosina. Bom dia, Márcia, Adriana. Vamos, então, dar início a esse tema de hoje maravilhoso, né? Posicionamento. Às vezes a gente fala posicionar, a gente acha só que é, né? Vou me ajeitar aqui para poder participar do encontro, vamos me posicionar. Sim, mas às vezes você tem que se posicionar diante de um relacionamento abusivo. Você tem que se posicionar diante de um trabalho que você tem necessidade, mas também estão abusando de você naquele trabalho. Você está trabalhando mais do que o combinado, estão escravizando você naquele trabalho. Às vezes você tem que se posicionar em relação à sua agenda, ao seu dia a dia. Às vezes a gente tem que se posicionar em relação à nossa saúde, né? Porque a gente fica, às vezes, tem pessoas que, como a gente falou ontem, né? O tema de ontem foi muito interessante, pessoas que às vezes elas ficam estou sem tempo, estou sem horário, né? Às vezes as pessoas elas chegam até a gente e só sabem contar lamúrias, reclamações. Já é uma coisa automática. Quando aquela pessoa te manda um áudio, te manda, ou liga para você, encontra para você, você já sabe que você vai escutar lamúria. Mas por quê? Porque ela não se posiciona. Ela sabe o problema que tem, ela sabe a dificuldade que ela está passando, mas ela não se posiciona. Ela não se posiciona diante, muitas das vezes, é uma pessoa que tem fé, né? Uma pessoa religiosa, acredita em Deus, sabe que Deus pode, né, ajudá-la naquela situação. E às vezes ela conhece pessoas também que podem também ajudá-la, enfim, mas ela não se posiciona, ela não faz o que tem que ser feito. Eu vou passar a palavra para a Rosina e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Rosina, bom dia mais uma vez. O que você trouxe para a gente hoje? Bom dia. Posicionamento é se colocar numa posição, se manter firme ao seu posicionamento, se manter fiel ao que você acredita. Se posicionar é manter a assertividade. Quem crê em Deus precisa defender sua posição e não abrir mão dela, mesmo que isso desagrade outra pessoa. Precisamos não abrir mão do que acreditamos. Jesus deu um lindo exemplo de posicionamento logo no começo do seu ministério. Mateus 4, de 3 a 10. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus rebateu com a palavra. Outro exemplo de posicionamento, vamos ver em Davi. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi se posicionou e não se deixou levar pelo tamanho do gigante. Outro exemplo, Noé, Gênesis 6, de 13 a 15. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados e comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Noé construiu a arca numa montanha e numa região que não chovia. Durante anos, ele ouviu o deboche das pessoas, o chamando de maluco, mas ele se posicionou e a sua atitude salvou a sua família do dilúvio. Quem é Jesus para você? Você o ouve? Você o segue? Se atenta às suas palavras? Isaías 49, 17, 18. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos estes que se juntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. É o Senhor nos dizendo que, se nos posicionarmos com Ele, não precisamos nos preocupar, pois Ele cuida de nós. Precisamos ser firmes no amor, mas firmes. Não fazer concessões, não mentir, mesmo que isso seja uma regra no nosso trabalho. Só vão acreditar no que dizemos se nossas palavras e nossas atitudes forem coerentes. Paulo, mesmo preso, apanhando, foi fiel ao que cria. Ele se posicionou ao lado de Jesus. Muitos cristãos no Oriente Médio, parte da África e Ásia, são perseguidos, presos e até mortos por seguir a Jesus, mas eles não arredam pé do seu posicionamento de fé. E você, vive mudando de opinião de acordo para onde o vento te leva? Ou Jeremias 29, de 11 a 13, é uma verdade na sua vida? E você não abre mão das promessas de Deus. Vamos ver o que diz Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É isso, precisamos nos posicionar em fé junto ao Senhor, que é o autor e o consumador da nossa vida, e é o único que tem respostas e solução para tudo que a gente passa. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe você também. Maravilhoso material que você trouxe para a gente. Muito obrigado, Rosi. E é isso, é posicionamento.
A Rosina estava falando, eu me lembrei de uma história muito conhecida de Josafá, que o próprio Deus falou para ele: vocês só precisam se posicionar, mas vocês não vão ter que fazer nada, só se posicionar. Tem situações que a gente tem que tomar atitude. Nós já falamos aqui em outro tema sobre atitude. Tem situações que você tem que tomar atitude. Tem jeito, você tem que chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Mas a maioria das situações, inicialmente, você tem que se posicionar. Você tem que falar exatamente o finalzinho que a Rosina falou. Eu sou cristão e é assim que eu penso. Não ser como camaleão. Cada hora você pensa de uma forma, depende de com quem você está conversando, aonde você está. Não, eu penso dessa forma, é assim que eu quero. Se não for assim, então eu não quero mais. Acabou. Você tem que se posicionar, porque você tem que pensar na sua saúde. Você tem que pensar, você que é religioso, que crê em Deus, você tem que pensar em primeiro lugar na sua salvação. Você tem que ter princípios que você não pode abrir mão. Se posicionar principalmente em relação aos seus princípios e não às suas necessidades. Às vezes, a pessoa coloca as necessidades na frente do princípio, os princípios que ela tem. Ela coloca as necessidades na frente. E, às vezes, ela acha que tem necessidade e não tem tanta necessidade assim. Por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo de faltar. Ela tem medo de perder. E eu me lembro que, nessa mesma história de Josafá, Deus fala: não tenho medo. A gente não pode ter medo. A gente vai ter, num momento, medo, mas a gente não pode deixar o medo nos travar, nos impedir de nos posicionarmos e confiarmos nos nossos princípios. Porque senão você vai ficar anos e anos em relacionamentos abusivos, você vai ficar anos e anos em trabalhos escravos, ganhando pouco, trabalhando muito. Você vai ficar igual uma empregada. Você que tem filhos que fazem da mãe empregadas, da verdadeiras empregadas, não mães. E você não se posiciona, você vai continuar escrava desses filhos a vida toda. E tem filhos que fazem a mãe de escravos a vida toda. E por aí vai. São vários exemplos que a gente não pode se estender muito aqui. Mas eu vou passar agora a palavra para a Adriana. Adriana, bom dia mais uma vez. O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia a todos. Então, posicionamentos é a chave da psicologia, né? A gente trabalha muito posicionamentos. A gente trabalha e a gente procura mostrar ao indivíduo ali na terapia o quanto um posicionamento transforma uma vida, transforma uma história, transforma um casamento, transforma um trabalho. Então, vamos lá. O que é posicionamento? É tomar uma atitude, ponto de vista que alguém possui em relação a um assunto específico. É a ação de se posicionar em relação a algo ou a alguém. Se posicionar nos ajuda a mostrar que tem um ponto e não aceita tudo simplesmente por ser algo ditado. Muitas vezes você está enxergando um problema que nem todos estão enxergando, e assim a melhoria e a busca da solução. Se posicionar para escrever a própria história é sempre frustrar as expectativas de alguém, contrariar opiniões, perder amizades, conquistar outras amizades, em alguns casos, ser excluída, mas também é sempre estar de bem consigo mesmo. Posicionar é a afirmação de quem somos. Quantas pessoas hoje não sabem quem ela é mais? Então, é a afirmação de quem somos. Os sinônimos de posicionamento é atitudes,
ações, maneiras, comportamentos, condutas e colocação diante disto. Que comportamento eu tenho tido com essa história? Então, assim, a gente precisa ter algumas dicas, né? E a psicologia trabalha muito com isso, para a gente ser assertivo nos nossos posicionamentos. A gente precisa de ajuda, a gente precisa parar, pensar. Porque muitas vezes, gente, é muito difícil posicionar-se. Para algumas pessoas, isso é muito difícil, muito mesmo. Podem ter certeza disso. Então, a gente precisa, primeira coisa, ter respeito com a outra pessoa, ter empatia com a outra pessoa. Porque, às vezes, a gente tem uma amizade, né? E essa amizade faz com que a gente tenha tanta intimidade com aquela pessoa, que a gente começa a falar com aquela pessoa, poxa, você não toma posicionamento. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Gente, nós somos individuais. Então, nós precisamos respeitar o tempo das outras pessoas. Precisamos ter esse cuidado de respeitar o tempo, né? E o porquê também daquela pessoa não se posicionar, a gente precisa respeitar isso. Eu sei muito bem o que é isso. Você demorar a tomar um posicionamento. Então, vamos lá. Algumas dicas. Autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Por que eu não tomo esse posicionamento? Por que eu não consigo ter essa atitude diante desse fato? Então, você tem que se conhecer. Respeite o modelo de mundo das outras pessoas. É um posicionamento que eu acabei de falar. Às vezes você tem uma amizade e você quer entrar na vida daquela pessoa e dizer para ela, né, se posicionar sobre a vida dela. Também não é legal. Isso não é legal. A pessoa tem que saber o tempo dela. Está vendo como que o posicionamento, ele entra nas relações interpessoais? Porque eu estou falando aqui tanto do individual quanto do coletivo. Um familiar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho que quer entrar na sua vida. Porque às vezes você faz um comentário com ele, poxa, está acontecendo isso, eu precisava me posicionar. Aí a pessoa comenta, não, você vai fazer assim. Então, você não pode fazer isso. Você precisa respeitar o modelo de mundo daquela pessoa, o modelo de família, o modelo de cultura. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente quer se posicionar na vida do outro. Vamos tomar cuidado com isso. Quanto a nós precisamos, para nos posicionarmos, sempre escolher a verdade. Vai doer? Vai, como falou aqui, vai perder a amizade, mas você vai conquistar outras. Você pode ser excluída de um grupo, excluída de uma instituição, porque você se posicionou. Agora, qual o segredo disso tudo? O como você vai se posicionar. Porque para você se posicionar, na maioria das vezes, tem que ser o quê? Com a fala. Então, você precisa dizer o que te incomoda, mas você precisa ter o cuidado de como você vai dizer isso para o seu filho, muitas vezes para sua nora, muitas vezes para sua sogra. Quantos são os conflitos entre sogra e nora? Aí as pessoas estigmatizam isso como assim, isso é muito normal, sogra e nora. Não é normal, gente. Nós precisamos viver bem, harmoniosamente. Então, às vezes, o que falta ali naquele momento é o como você vai dizer. E existem posicionamentos que você não deve tomar na vida do outro, que na maioria das vezes, nora e sogra, acontece muito isso. Estou dando exemplo de nora e sogra, que isso é muito comum, né? E dessas amizades, assim, de intimidade que acontece muito de você querer se posicionar na vida do outro. É esse cuidado que você tem que ter. A vida do outro é do outro. Você pode estar ali ouvindo, acolhendo, mas deixando a pessoa à vontade. Se ela vai se posicionar ou não, se ela te pedir uma opinião, dê, mas não como se fosse assim, que ela precisa se posicionar com aquilo. Não, ela vai saber o tempo. E ela vai saber se ela vai conseguir se posicionar. Não tente manipular as pessoas, nem controlar as pessoas e as situações. Porque às vezes as pessoas falam que eu tenho que ter posicionamento, mas um posicionamento controlador, um posicionamento manipulador, da mesma forma que a outra está fazendo. Então, precisamos ter esse cuidado também. Gente, não é fácil relacionar-se, né? Não é fácil posicionar-se também. Você precisa ter conhecimento para depois você se posicionar. Porque muitas vezes você quer se posicionar de uma coisa que você não tem conhecimento. Aí você vai acabar, talvez, retardando um sucesso desse posicionamento.
tenha conhecimento antes disso, né? Quando você se posiciona, vamos dizer assim, no trabalho, né? Você se posicionou, você falou com a pessoa e tal. Então, você tem que sempre colocar-se à disposição daquela pessoa, que se houver alguma dúvida, ela poder chegar até você. Porque às vezes a pessoa se posiciona de uma forma que a pessoa não consegue nem mais chegar perto dela. E não é assim que funciona. O posicionamento não serve somente para que a pessoa se afastar de você. Não, pelo contrário. Você se posiciona e deixa a pessoa à vontade. Olha, talvez você não gostou muito do meu posicionamento, mas qualquer dúvida que você tiver, você me procure, para a gente poder conversar e tirar alguma dúvida que ficou, né? Para esclarecimentos, essas coisas que fazem parte de uma harmonia, né? Nas relações. Quando errar, gente, assuma os erros. O ser humano tem muita dificuldade. É um posicionamento muito importante. Pai e mãe não quer se posicionar que errou para os filhos, porque acha que vai perder a autoridade dos filhos. Não, não posso falar que eu errei, porque senão eu perco... Não, procure seu filho, se posicione, meu filho, olha só, eu errei. Minha filha, eu errei. Eu errei nesse sentido, eu errei nessa atitude. Se for com ela, você me perdoe. Ou então, se for com outra pessoa, olha, eu errei com aquela pessoa e tal. Tá vendo? É uma oportunidade de crescimento, eu cresci com isso. Perdão. Então, assim, seja transparente em tudo. Como eu falei lá em cima, escolha sempre a verdade. Posicionamento é verdade. Esse é o segredo de um posicionamento de sucesso. Quanto ao mercado de trabalho, muitas pessoas têm muitas dificuldades, gente, no mercado de trabalho, em posicionamentos. Então, olha só, seja uma pessoa que não seja agressiva, que não seja autoritária, porque as pessoas autoritárias, na maioria das vezes, elas são autoritárias e elas acham que aquilo ali é liderança. Não é liderança, é autoritarismo. Por quê? Lembra que eu falei também o como você vai falar com os liderados, o como você vai falar com um colega de trabalho, o como você vai falar com seu líder. Seja sempre uma pessoa criativa, ousada, não tenha medo. Se tem medo, elabore esse medo. Por que você tem esse medo? Vai se soltando devagarzinho. A gente sempre trabalha na psicologia um processo. Então, é tudo muito devagar. Tem pessoas que são mais ágeis para isso, mas tem pessoas que são devagar para poder tomar posicionamento. E a gente precisa ter paciência com as pessoas. Tenha bons relacionamentos. Como que eu vou ter bons relacionamentos? Com todas essas dicas que eu dei aqui. Usar da verdade, saber como falar, se conhecer principalmente, buscar conhecimento. São todas essas coisas aqui incluidinhas ali, juntinhos ali, que você vai estar trabalhando em você. E tenha humildade para aprender. Ah, não, eu já sei tudo. Outro posicionamento. Eu já sei tudo. Não preciso, agora já aprendi. Não, gente, nós precisamos com todas as pessoas. Você pode parar com um morador de rua, como eu já parei várias vezes. Como você aprende com aquele morador de rua? Seja humilde para aprender posicionamento. Quero aprender todo dia. Preciso aprender todo dia. Quanto ao trabalho, busque sempre suporte e consultoria. Quer dizer, você vai ter que buscar uma busca profissional. Quanto às emoções, sentimentos, emoções, busque um psicólogo. Então, assim, se eu for falar aqui vários profissionais, conforme cada caso de posicionamento, eu vou me estender muito. Mas, assim, busque ajuda. Busque ajuda de pessoas experientes. Quantas vezes eu aprendi com meu avô? A experiência do meu avô de vida, de negócio que ele fazia, como que ele fazia, como ele lidava com as pessoas. Então, um idoso, ele tem muito a trazer para a gente. Então, se posicione, gente. Se posicione em todas as áreas da vida de vocês, porque o posicionamento traz saúde. Quando você se posiciona, você se liberta. Então, faça isso. Vou deixar minha frase do dia. O que você deseja expressar deve ser dito de forma clara e respeitosa. Sobre o que você não pode e nem deve falar, é melhor ficar em silêncio. Isso não vejo como omissão, e sim uma oportunidade de conviver em harmonia
dando exemplo de respeito para com todos. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado mais uma vez, material maravilhoso. E ouvindo o Adriano, ouvindo a Rosina, o meu resumo é o seguinte, se você não se posicionar, você vai perder a sua identidade. Quantas pessoas perdem a sua identidade porque não se posicionam? E digo para vocês, eu já tive experiências várias. Inclusive, vocês falaram aí de familiares, de experiências de família, com parentes. E tem situações que você vai ter que se posicionar em silêncio, não falar nada. Eu lembrei de uma passagem na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Se teu marido não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, apenas através do posicionamento que ele vai ver que você tomou, dos procedimentos que você tomou. Está escrito procedimentos, quer dizer, procedimentos são posicionamentos que você vai tomar, sem palavra alguma. Você não vai falar nada, você vai ficar em silêncio, porque muitas das vezes as pessoas, quando vão falar, como elas vão perdendo a identidade, seus princípios, porque não se posicionam, aí quando vai falar, como a Adriana falou, fala da maneira errada, na hora errada, no tom errado, aí já é o estresse, ela surta. E aí, se ela começou algum trabalho de posicionamento, aquilo vai tudo por água abaixo, que ela deixou acumular aquilo dentro dela. Então, esse assunto é muito profundo. Por isso, se você quer a nossa ajuda, nosso programa aqui, ele tem um canal no YouTube, Princípio e Atitude. E lá tem canais de atendimento, onde você pode nos procurar. Nós vamos compartilhar com vocês as nossas experiências de posicionamento e de todos os outros temas que ali estão relacionados dentro do nosso canal. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos fazer a oração final. Deus amado, querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse tema maravilhoso, por esse encontro maravilhoso, como sempre é, porque o Senhor está no controle de tudo. Pai, que possa, então, daqui a pouco, daqui a uma hora, vai estar no nosso canal disponível esse encontro de hoje, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Nosso propósito, e nós pedimos a tua bênção também sobre esse dia de hoje, sobre as famílias, sobre as autoridades, sobre as cidades. Meu Deus, que o Senhor possa fazer chegar a todas as pessoas que ainda não foram vacinadas, sejam vacinadas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que esse dia seja abençoado pelo Senhor e prepara tudo já para o dia de amanhã, Pai, do nosso encontro, do nosso tema que teremos amanhã. Te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrado o nosso encontro, está encerrada aqui a nossa gravação. Amanhã será qual tema, Márcia, por gentileza? Relacionamento, se eu não estou errada. Márcia, está me ouvindo? Amanhã vai ser relacionamentos? Porque, sim, amanhã é relacionamentos. Então ótimo. Gente, olha, Deus abençoe. Rosilene está com a gente hoje, Michele